Oi. Abra sua Bíblia em João 17, no versículo 15 a 17. Vamos ficar de pé para lermos esse texto da palavra de Deus? João, Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 15 ao versículo de número 17. A palavra de Deus diz assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pensou em nós, no nosso bem-estar. O Senhor orou por nós, para que mesmo vivendo nesse mundo, o Senhor não permitisse que o maligno dirigisse as nossas vidas, mas que nós fôssemos protegidos dele, através do Espírito Santo que habita em nós. Oh Deus, nos santifica, que nessa noite a tua palavra venha ao encontro das necessidades do nosso coração. Vamos falar de um dinheiro, de uma situação que envolve dinheiro, que envolve tantas famílias, que prejudica o bem-estar dos relacionamentos, como nós já vimos aqui na peça. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos dê sabedoria ao lidarmos e abra as nossas mentes, Senhor, para percebermos as ciladas do diabo nessa área e nas nossas casas e nas nossas vidas. Eu peço a tua bênção sobre esse momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Dinheiro em sua casa seria a temática de hoje. Problema ou solução? De um lado é gostoso receber, o salário que pode resolver uma porção de problemas. Do outro lado, pode arrumar outros problemas que vêm à medida que você se coloca com o dinheiro. E é incrível como, quando a gente olha para a família, a gente percebe que grande parte dos problemas que nós lidamos com a família, como pastores, em aconselhamento, passam por essa questão financeira, do que acontece na sua casa e na minha casa. Às vezes as pessoas não compreendem porque é que a palavra de Deus trata muito o tema dinheiro. Primeiro porque Deus sabe que todo dia em sua casa, você lida com dinheiro de manhã, de tarde e de noite. E boa parte das pessoas nem sequer consegue ter uma dormida saudável, porque eles não conseguem descansar pensando em dinheiro. Alguns trabalham em 2 lugares, alguns vendem suas férias, alguns gastam mais do que arrecadam, e de uma forma ou de outra isso mina os relacionamentos, mina a relação marido e mulher, pais e filhos. Há quem diga que estatisticamente mais de 50% dos problemas da família passam por a questão do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É interessante que lá em Lucas capítulo 14, o Senhor diz assim: olha, qual de vocês, se quiser construir uma torre, ou se quiser construir a sua casa, o lugar quase da sua família, primeiro não se assenta para calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se você lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão de você, dizendo: esse homem começou a construir
e não foi capaz de terminar. Percebe como a coisa de um lado pode ser a solução de você conseguir construir. Do outro pode ser um problema, porque você pode não calcular, não planejar, ao ponto que as pessoas podem rir de você. E é como se o diabo tirasse até proveito das nossas vidas. Queridos, esses dias, a mídia deixou claro para nós aquilo que a própria palavra de Deus já diz e que a gente sente em casa. Que esse problema de dinheiro tem dominado famílias que às vezes se tornam um jogo, onde se tem muitos cartões de crédito, onde a problemática passa de pai para filho e de geração em geração. Veja exatamente um trechinho só dessa reportagem. Pode soltar o vídeo aí, para que o pessoal compreenda o que está por trás de tudo isso. Na competição de cartões de crédito, César e Ana Lúcia são adversários imbatíveis. Ele tem 15 e ela 11 cartões, todos ativados. Não importa a cidade nem o estado, este é o país das prestações, um título que ninguém tira do Brasil. Um jeitinho de comprar que aprendemos com nossos avós, nossos pais e que estamos ensinando para os nossos filhos. Percebe? Muitas vezes aprendemos com os nossos pais, recebemos o conceito e estamos passando para os nossos filhos. E não importa o lugar do nosso país. E infelizmente, às vezes não importa se somos evangélicos, se conhecemos a palavra ou não. De uma forma ou de outra, parece que nós estamos nos conformando com esse padrão do mundo. E o Senhor diz, não peço que os tire do mundo, nós temos que conviver nesse mundo. Mas a proposta do Senhor para a tua vida e para a minha vida, querida, é que mesmo vivendo nesse mundo, nós precisamos viver em santidade. Por isso, para que dinheiro na sua casa seja solução e não um problema, a primeira coisa que você precisa aprender é que você tem que tratar dinheiro mais com a razão do que com a emoção. Por isso a palavra de Deus diz, olha, quando você for construir a torre, a casa, se assente, calcule, para que você possa completar. Essa é uma pergunta básica, racional. Será que eu realmente preciso o que eu estou comprando ou eu estou fazendo porque está na ação, está na promoção, alguém comprou e isso trouxe para mim? Essa dificuldade, querido, vai, acredite, lá do início da festa do casório e pode ir até o dia do seu velório. Eu quero convidar aqui o Aristides, jovem que tem formação em administração, que tem aí já, né, Aristides, 7 anos de casado. Tive a alegria de compartilhar com ele alguma coisa e ele tem algo para testemunhar ou para nos ensinar hoje a respeito do que nós estamos lidando. Vai lá, Tito. Boa noite, igreja. Bom, como o pastor disse aqui, eu sou administrador por formação, estou terminando minha especialização em gestão de projetos. Sou casado há quase 7 anos, vamos fazer 7 anos agora em dezembro. Sou casado com a Magali, na vida real a Dave. Nós temos uma filha de 2 anos e 3 meses, que está aí no Geração Futuro. E é fato, essa peça aqui mostrou um pouquinho do que a gente passa lá em casa. Como administrador racional, eu tendo a tomar as nossas decisões em casa de forma mais prática, mais objetiva. Já a Dave, ela é mais emoção, né? Mais movida pelo sentimento, pelo coração. Então, em alguns momentos, a gente chega em conflitos parecidos como esse aqui. Vamos comprar? Não vamos? Será que é a melhor coisa a se fazer, né? E nós precisamos ter um entendimento nesses 6 anos e meio de casados, né?
eu já tenho aprendido que determinadas coisas eu não tenho que tentar entender. São coisas de mulher, são coisas que às vezes é para casa, né, a cortina, essas coisas, que para um homem assim, não tem nada a ver, não precisa disso. Mas para a mulher tem tudo a ver, né? E eu aprendi que determinadas coisas eu não tenho que procurar entender direito, todos os detalhes, mas tem que simplesmente pagar a conta. Paga a conta, cara. As mulheres gostaram, né? Mas tem um outro lado da moeda. As mulheres também precisam ter a sensibilidade de não colocar sobre os seus maridos um peso maior do que ele possa carregar. Ou melhor, uma conta maior do que ele possa pagar, né? A brincadeira, mas o fato é que o assunto é sério. Não é brincadeira. O que o pastor disse aqui, mais de 50% dos problemas que acontecem no relacionamento parte da questão financeira, de como administrar bem o dinheiro. A gente sabe que tem famílias onde os maridos trabalham o dia inteiro, trabalham à noite, agora é moda. Você trabalha o dia todo e vai dar aula à noite, ou tem um segundo trabalho à noite. Então você não tem tempo para nada, nem para a própria família, chega em casa, está morto de cansado, quer só quer jantar, dormir, porque no dia seguinte tem que acordar cedo, tem toda uma rotina frenética de trabalho. E sabe de quem é a culpa disso? Do pastor. A gente ouve isso, a culpa é do pastor Armando, pastor Zé Edson. Porque o pastor disse que o meu primeiro ministério é a família. O cara confundiu tudo. Ele se embananou todo, porque ele está se matando de trabalhar, achando que está servindo a família, mas ele está servindo ao Deus dinheiro. O Deus que sustenta aquele ritmo de vida frenético, aquele padrão de vida que não tem nada a ver com o padrão de vida que Deus tem para nós. Ele inverteu completamente as coisas. E o que o pastor já disse aqui, 1 Timóteo 6,10, esclarece muito bem isso. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Uma vida frenética para manter um padrão de vida que não tem nada a ver com o padrão de Deus. O fato é que o mundo, irmãos, acompanhem comigo aqui, quer nos submeter a um padrão que é do mundo, não é de Deus. Os sistemas estão corrompidos. A gente ouviu falar tanto aqui do sistema de comunicação, da mídia. O pastor falou tanto sobre a TV, a internet. O sistema financeiro está corrompido. Alguém tem dúvida disso? É só ligar a televisão e saber. A desordem mundial está estabelecida. Não há quem dê conta de resolver os problemas do mundo. O sistema financeiro, o sistema de saúde, o sistema de educação, a igreja. Porque o homem, todo o tempo, tem declarado a sua rejeição a Deus. E por que a gente acha que o sistema de consumo não está comprometido da mesma forma? Por que nós nos submetemos a ele? Em João 1, 10, 11, diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo está sob o poder do maligno. Por que o sistema de consumo não está? Aí eu pergunto, por que nós ainda caímos na cilada, na armadilha do consumo? Na minha casa, eu tenho as minhas lutas, como eu já disse, com a minha esposa, às vezes para decidir o melhor a fazer. Desde antes de casarmos, quando nós fomos comprar a nossa casa, 6, 7 meses antes de nós nos casarmos, a gente saiu para procurar a nossa casa, e eu tinha um padrão, que era o padrão dos meus pais. Eu vim do interior de Minas, então lá é comum você ter casas grandes, com um quintal grande, o pessoal tem o costume de ter hortas em casa, no quintal de casa, então essa era a casa que eu queria. Uma casa solta, grande, com árvores, né? Talvez até um porquinho no quintal. Porquinho não, né? Mas esse era o meu referencial. Então eu comecei a procurar casas assim aqui, casas em terreno solto, etc. Quando eu me deparei com a realidade, com os preços, eu falei, não tem jeito, eu não posso comprar uma casa desse tamanho. A gente acabou tendo que se conformar em comprar uma casa menor, mas depois que a gente foi morar, eu me dei conta. Deus é quem sabe o melhor para a gente, irmãos. A nossa casa ela não tem quintal, mas tem um jardinzinho bem pequeno na frente, menos de 10 metros quadrados. Quem tem jardim em casa sabe disso. Que trabalho que dá para manter aquela grama verde. Eu tinha um referencial totalmente errado. Eu estava começando a minha vida agora e eu queria começar como os meus pais que tinham 20 anos de história.
que construíram um patrimônio, eu queria começar como eles. Eu tive que entender que não era por aí. Quando eu fui para lá, eu me dei conta também de outra coisa. A minha esposa ainda não trabalhava, estava terminando a faculdade. Ela passava uma boa parte do tempo em casa. Imagina se eu tivesse uma casa solta, grande, minha mulher sozinha em casa, eu teria problemas. Eu só fui me dar conta disso depois. Jeremias 29:11 me trouxe essa paz do coração, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando a gente entrega, né, os nossos sonhos ao Senhor, coloca diante dele, ele nos dá o que tem de melhor, aquilo que se encaixa melhor para nós. Mas aí compramos a nossa casa e vinha o mais difícil depois, né? O casamento, a cerimônia do casamento. O primeiro ato formal como família, mas que pode ser o início de uma família que já nasce endividada. Lembra dos sistemas corrompidos? Eu me deparei com um sistema parecido. A festa de decoração, filmagem, fotografia, dia da noiva, dia do noivo, maquiagem, cabelo, aluguel de roupas, vestido da noiva, carro da noiva, buquê, convite, lembrancinha, música, a cerimonialista, não pode esquecer dela, buffet, a comida, a banda, os docinhos, as lembrancinhas, os garçons. A aliança, não pode faltar a aliança. Ainda tem a lua de mel. Quando nós nos deparamos com aquela realidade, com aquela indústria que existe por trás de tudo aquilo, eu falei, eu não vou me submeter a isso. Nós já tínhamos decidido comprar a nossa casa, priorizar a compra da casa. Eu pude dar 70% de entrada nessa casa, financiei só 5 anos. Acabei pagando a casa com 1 ano, pude antecipar depois as prestações e com 1 ano a minha casa estava paga. Nós tínhamos como casal entendido que nós íamos priorizar a casa para não nos endividarmos e íamos fazer o casamento conforme desse. Nós compramos a casa em maio, casaríamos em dezembro. Eu tinha um bom salário, eu sabia que eu ia conseguir economizar alguma coisa até o final do ano, ainda tinha férias, 13º, restituição do imposto de renda para receber, eu tinha calculado, ia dar certo. Mas quando eu vi tudo que estava em volta, não tem como. Nós, por exemplo, não vamos poder fazer o buffet, a festa, não vamos oferecer comida. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos no local onde nós iríamos casar, nós decidimos fazer o casamento de manhã, queríamos um local aberto, uma área livre, e acertamos então o preço, foi razoável, cabia no nosso orçamento. Sentamos com a dona do local, era um local onde ela usava também para fazer treinamento de empresas, tinha todo o recurso de buffet também para oferecer. Nós sentamos, fechamos o contrato do espaço, ela chegou para a gente, então vocês vão casar de manhã, eu tenho aqui um cardápio para o almoço, tem peixe, tem salada, tem carnes, tem não sei o quê. Aí eu disse, não, obrigado, nós não vamos oferecer almoço não. Estou entendendo. Então, vocês vão oferecer um café da manhã. Pois eu tenho aqui uma opção de frutas, de frios, a champanhe, inclusive tem um champanhe que cai muito bem esse horário do dia. Eu disse, não. Nós não vamos oferecer também café da manhã. Aí ela já, achando estranho, olhando para a gente assim, ela até meio que indelicada, disse, vocês não vão oferecer nada? Aí eu e a Dave já um pouco desconfortáveis com aquilo, mas a gente já tinha decidido o que a gente ia fazer. Aí ela disse, vocês não vão oferecer nem água? Aí eu disse, não, a senhora tem razão, a gente precisa oferecer água. Quanto a senhora vai cobrar? Não vou cobrar nada. Eu falei, que ótimo. É só isso que nós vamos precisar, do espaço e de água, caso alguém tenha sede. Obrigado. E saímos de lá. Bom, pessoal, nós queríamos oferecer aquilo, nós queríamos, né? Quem não gostaria de oferecer para os seus amigos e convidados? Agora, tinha outra coisa também que nos motivou a agir dessa forma. Nós servíamos num projeto social na época, no Projeto Graça, lá no Edson Queiroz. Minha esposa é assistente social. A gente servia lá como voluntário e nós queríamos que aquelas pessoas da comunidade, com as quais nós vivíamos já há 4 anos servindo ali, pudessem participar desse momento nosso. Imagina se eu faço meu casamento num buffet e tenho que estabelecer um número X de pessoas, não pode ser aberto, né? Então, não ia dar certo. Nós decidimos, eu quero que essa cerimônia seja aberta para que todos possam ir. Esse também foi um dos motivos que nos influenciou bastante. É fato que, eu preciso agora abrir um parênteses para dizer o seguinte, quando nós chegamos ali para conversar com aquela mulher, nós estávamos muito seguros do que a gente queria fazer. Todos que passaram pela sala de noivos, na casa do pastor Zé Edson, com a Edna, né? Nós passamos ali 6 meses sendo ministrados por tudo isso. Chegamos lá,
Eu me lembro até hoje das cenas, o pastor Zé Edson sentado lá na poltrona dele. Rapaz, não se dividem, não faça aquilo que vai trazer peso para você no seu casamento. E a Edna olhando para ele com aqueles olhos arregalados assim. Eu me lembro dessa imagem, aquilo ficou gravado. E eu cheguei lá, eu sabia exatamente o que fazer. Ninguém pode dizer, nenhum casal aqui recém-casado, que passou por essa sala de noivos, que teve o privilégio de ser ministrado da forma poderosa como eu fui ali naquele local, pode dizer que não foi avisado. Não entre nessa cilada, não entre nessa armadilha. Não se submeta a esse sistema de consumo corrompido. Mas a gente casou, no final, celebramos aquele momento. Lembro do pastor Zé Edson falando muito isso conosco. Rapaz, aproveita o momento, é o momento de vocês, do casal, celebrem isso. Não se preocupe com tudo isso que está em volta. E nós fizemos isso, foi muito importante para nós. Obrigado, pastor. E depois, aniversário da Luísa. Quando eu pensei que a gente não ia passar mais por esse tipo de coisa, convite, buffet, decoração, salgadinho, comida, brinquedo, lembrancinha, foto, filmagem, telão, palhaço, o algodão doce, pipoca, presente, balões. Eu nunca vi tantos balões. Você precisa de não sei quantos mil balões para fazer uma festa de criança. Eu disse, eu não. Eu estou fora. Eu não vou me curvar a esse sistema. Eu não vou fazer isso. Nós costumávamos frequentar um local, caminho do Beach Park, não é fazer propaganda, mas é porque o lugar é legal, no ponto da Pamonha. Nós costumávamos tomar café ali pelas manhãs. Aí a Luísa faz aniversário dia 12 de junho, e nós então, vamos fazer uma coisa aqui nesse local, um local aberto, agradável, e estilo junino, já que é em junho. O local bem agradável, já oferece comida típicas, E então nós fomos conversar com o dono de lá. Olha, a gente estava pensando em usar o seu espaço aqui para fazer um aniversário. O que você acha? Não, pode fazer, não cobro nada não, pode usar o espaço. Falei, é aqui, Dave. Vai ser aqui. Aí ela, sim, mas e se a gente quiser oferecer alguma coisa, o que o senhor faz? Não, eu não faço nenhum pacote não. Você faz o seguinte, você me diz mais ou menos quantas pessoas vocês querem trazer, eu preparo isso, e vocês vão pagar só o que vocês consumirem. Eu disse, é de Deus. Gente, foi muito mais barato, muito mais tranquilo. A Dave comprou umas bandeirolas no centro, bem baratinho. Eu pendurei, passei a manhã lá pendurando bandeirola, enfeitamos o local e foi muito legal. Mas foi muito, muito mais barato que se nós tivéssemos feito num buffet. O aniversário de 2 anos, eu quero dar uma dica para vocês pais. Nós fizemos aqui no Geração Futuro. Pense numa descoberta. Fantástico. A Dave só levou um bolo, fez alguns cachorros quentes, umas coisinhas para a criança, botou as mesinhas pequenininhas, as crianças tudo ao redor. Sabe o que nos surpreendeu? A felicidade da Luísa, nossa filha. Eu nunca tinha visto a Luísa tão feliz, tão alegre, porque ela estava no meio das crianças, ela estava num lugar que ela já estava habituada, ela estava à vontade, ela brincou um monte e nós gastamos quase nada. E por coincidência, era dia do aniversário de Geração Futuro, ela achou que a festa toda era dela. Mas não era. Mas foi a coisa mais simples que nós já pudemos providenciar e foi o melhor que eu acho que ela teve até hoje. O problema, amados, é que às vezes a gente quer fazer uma festa melhor do que a festa do vizinho. O problema é que a gente quer manter as aparências, quer manter o status, quer manter um padrão para ser como o vizinho, ou melhor que o vizinho, ou que o outro do lado. Esse é que é o problema. Não é errado, não é uma questão de certo ou errado. Nós estamos sendo desafiados a viver uma igreja de relacionamentos. Nós estamos sendo desafiados aqui, a cada momento, a viver uma igreja de casa em casa. Atos 2, de 42 a 47, traduz muito bem o que é essa igreja. Eu quero ler com vocês de 44 a 47, que diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero chamar a atenção para essa frase: tendo a simpatia de todo o povo. Por que aquela igreja tinha simpatia de todo o povo? Porque eles eram diferentes, porque eles tinham uma conduta admirável, porque eles tinham um padrão diferente da maioria, porque eles não se submetiam ao padrão da sociedade daquele tempo. Eles eram diferentes, eles se comportavam de maneira diferente, eles tinham hábitos de consumo diferentes.
Eles se destacavam porque eles eram um povo diferente. Eu participei uma vez, um irmão me ligou, telefonou para minha casa e disse: Aristides, pega o que você tem aí na sua casa, que ainda estiver em bom estado, que você não usa mais, e vai lá para casa. Cheguei lá, tinha um monte de gente, na mesma situação, com um monte de coisa. E o que é? Rapaz, nós vamos trocar aqui. Eu levei CDs que eu já não gostava mais, troquei por CDs que eu estava querendo comprar. Eu levei não sei o que lá, que eu troquei por uma mochila, que eu uso até hoje, isso tem uns 2, 3 anos, se não me engano. Olha que exemplo de viver comunidade, que é diferente de tudo que a gente está vendo aí. Compra, parcela, faz. Novamente, irmãos, não é uma questão de certo ou errado, mas é um princípio. Para alguns o princípio é gastar de acordo com o que tem, né? Se eu tenho dinheiro, eu posso. Eu não estou me endividando, eu posso pagar. Certamente isso já é muito melhor do que fazer dívidas. Mas o meu desafio pessoal, quero dizer para vocês, que tem sido maior do que esse. Porque Deus nos desafia a sermos bons mordomos. E o mordomo, ele não é dono. Eu já dei a minha oferta, eu faço o que eu quiser com o resto. O mordomo não é dono de nada. O mordomo, ele é um administrador dos bens do Senhor. E como mordomos, nós vamos prestar contas. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes deu, que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. É do Senhor. Não se iluda, não se engane. É do Senhor. Mas hoje, amados, o diabo ele está rindo de muita gente. Rindo de muita gente que tem se amoldado, tem se moldado a esse padrão de consumo que está aí. Seja racional, calcule, sente com a sua esposa. Às vezes a gente senta em casa e o acordo não chega tão fácil. Mas nós temos buscado nos exercitar a viver como uma família que honra o Deus em tudo que faz, em todas as coisas, inclusive na hora de gastar o dinheiro. Seja racional, calcule, faça um orçamento. Não se deixe levar por esse sistema corrompido. Eu quero chamar mais um vídeo que vai ilustrar para nós aqui o que é viver emocionalmente, o que é viver segundo a sua própria vontade e não considerar a boa mordomia ao Senhor na hora de fazer as compras. Pode passar o vídeo, por favor. Eu tô na falência. Cheque especial, cartão de crédito e devendo pro banco. Depois de 28 anos de trabalho, não era desse jeito que Nair esperava viver a aposentadoria. Vendedora das boas, ela ganhou dinheiro, conquistou muitos prêmios e gastou muito. Eu comprava só roupas assim de marca. Quando eu gostava do modelo de sapato, eu comprava 3 iguais, um de cada cor. Até a minha irmã xingava, né? Porque falava: imagina, você guarda dinheiro. Eu falei: imagina, que nada, tem que fazer o gosto da gente. E assim, aos 65 anos, Nair está mergulhada em dívidas. Tem 4 empréstimos consignados, a lista de cheques sem fundo é longa. O limite do cheque especial ela já usou todo e ainda deve em 2 cartões de crédito. Eu estou na falência. Eu falo assim, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, sabe, eu fico muito triste. Triste também é saber que a dívida não para de crescer. Nair não tem nem ideia do quanto já gastou com juros nos últimos anos e o quanto ainda deve. Talvez você entendeu porque o Aristides é o administrador da igreja, né? Mas eu espero, querido, amém? O nosso sonho é que você não chegue à razão só quando você chega na falência. É duro pensar que alguém que ganha muito dinheiro, que era uma vendedora das boas, foi tão emocional, gastou tudo de forma tão errada, que chega aos 65 anos em absoluta falência.
palavra de Deus tem princípios, queridos, para que isso não aconteça na tua vida e na minha vida. O desafio é, antes de lançar o alicerce, calcule, pense, pondere. Primeiro veja se você pode. Depois, será que você realmente precisa? Porque aquilo que o Aristides disse é um conceito que nós precisamos trabalhar. Não é uma questão de eu posso. Às vezes você pode, mas não deve, porque a Bíblia não diz. Nem todas as coisas, queridos, me são lícitas. Ou todas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, você pode muita coisa, mas às vezes não convém para você. Você não deve realizar isso. Então, seja racional, pense, pondere, antes de gastar o seu dinheiro, calcule, faça um orçamento em família, por favor. O segundo grande conselho, para que dinheiro seja solução e não problema, olha para Tiago capítulo 1, os versículos 13 e 14. É não transfira a culpa. Não transfira a culpa. A Bíblia diz assim, olha, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, sendo por este arrastado e seduzido. Somos capazes de transferir o problema para Deus. É como se Deus não estivesse lhe abençoando, é como se Deus não estivesse cuidando de você. Não é verdade, querido. Crente não tem problema de dinheiro por falta de bênção de Deus. Crente tem problema com dinheiro porque não se submete aos princípios de Deus, porque não obedece o que a palavra de Deus diz. Eu sei, você não está imune de um problema emergencial, de uma situação, mas normalmente os problemas da família por dinheiro não são por situações de emergência, são quase sempre por maus hábitos que continuamos fazendo, exatamente como a reportagem diz, que vai passando de pai para filho, que ganhamos muito, mas gastamos mal, e quando o problema vem, não temos nenhuma reserva, não temos nenhuma possibilidade de suprirmos aquele problema que vem na sua vida e vem na minha vida. A minha geladeira quebra, o meu carro quebra, os pneus do meu carro precisam ser tratados. Quando chega janeiro, tem IPVA, tem IPTU. Então, muitas vezes, é que nós nos deixamos levar por essa tentação e vamos culpando. O desafio da palavra é: assuma. O mau desejo é seu. Não dá desculpa que foi por causa da promoção, que foi por causa da liquidação. Olha o que Tiago, no capítulo 4, versículo de 1 a 3 diz, olha, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados e para gastar em seus prazeres. A palavra de Deus é clara, querido. Nós vivemos nessa guerra constante dentro de casa, exatamente como nós vimos na peça, exatamente como a mídia diz, porque o que não falta é desafio, é hoje, é a liquidação, é a promoção, está na internet, é compra coletiva. Eu descobri uma moça dessa igreja que estava inserida em 25 sites de compra coletiva. Ela não conseguia dormir antes de 1h da manhã para comprar as promoções do próximo dia, porque meia-noite entrava no e-mail dela.
ela tinha uma pasta para sushi, para carne, para peixe, para camarão. Pense, de comida. Não é vergonhoso? Eu acho isso terrível. Aí como é que nós vamos pedir para Deus? Por motivos errados, pelos nossos prazeres. Vamos culpar Deus da tentação. Quando não, culpamos o marido, a mulher, os filhos, mas o que Tiago diz, o problema está dentro do meu coração, está dentro do teu coração. As paixões guerreiam dentro de nós. Já no Velho Testamento, Jeremias diz, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem poderá compreendê-lo? Se você não acordar, querido, acredite, essa coisa vai da juventude até a velhice. Vai, em alguns casos, lá do casório, do mesmo jeito que o Aristide disse, que foi na festa para o casamento, hoje tem na hora do velório. Tem chuva de pétalas, tem garçom servindo água e refrigerante na hora que está lá. A sala tem que ser com ar-condicionado. Você pensa que não? Quando isso não destrói e não leva à separação. Veja um testemunho aí que tem na mídia. Presta atenção. O que é que acontece? Solta o outro vídeo. Ele parecia um galã de Hollywood. Sabe como eles chamavam? Marlon Brando. Marlon Brando? Chamava o senhor de Marlon Brando? Os prazeres da vida aproveitou ao máximo. Comeu bem, bebeu muito, farreou com os amigos. Trabalhou 35 anos num banco, fez carreira, mas não ficou rico. O senhor não fez nenhuma poupança ao longo da sua vida, não fez nada? Eu era contra a poupança. Não guardou dinheiro nenhum? Nenhum. Hoje, aos 81 anos, seu Marcelino tem uma aposentadoria de R$ 2.330, mas recebe pouco mais de 40% disso, exatos R$ 970,79. O extrato mostra para onde vai o resto. Pensão para a ex-esposa e os descontos de 6 empréstimos consignados. Toda vez que tinha o déficit, eu tomava um empréstimo. E foi assim que seu Marcelino quebrou. Você percebeu? O casamento acabou, o dinheiro acabou, e aos 81 anos, o domínio de 6 empréstimos consignados. Será que Deus traçou isso para nós como crentes? Será que esse é o mundo, conhecendo, querido, a palavra de Deus que diz, a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor? Será que nós não vamos abrir os nossos olhos, que essa guerra está dentro do nosso coração, que nós fomos chamados a outro estilo de vida? A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus veio, querido, para que nós encontrássemos liberdade, passar a vida em escravidão. Quando eu vi esse vídeo, eu só lembrei de uma frase que um amigo meu dizia: a coisa mais sem vergonha é um velho sem vergonha. Porque quando se é jovem, se admite o erro, mas chegar com 80 anos e continuar escravo da consignação e pagando para um ex-esposo. Será que nós não temos coragem de entender que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos? Às vezes eu sei, alguns acham que esse é o pastor chato, que fala de dinheiro. Eu sei que esse assunto incomoda muita gente, porque infelizmente hoje, até dentro da igreja, tem muita gente com o nome escrito lá no SPC e no Serasa. Quando
O chamado de Deus para mim e para você foi que o teu nome e o meu nome fosse escrito no livro da vida. Um lugar de vitória. Jesus veio para que nós fôssemos vitoriosos, triunfantes, não escravos desse sistema. E a questão, querido, não é questão de quantidade. Por favor, não deixa o diabo lhe dizer, não vem me enganar que é quantidade. Não funciona. Está aí. Trabalhou, vendedora das boas, está aí, fez carreira, 35 anos e não tem nada. Por quê? Porque não usou com fidelidade, não cuidou, não fez aquilo que a Bíblia manda você fazer. Queridos, não te escraviza nisso. Tua família precisa de paz, minha amada, não vai nessa. Não promove isso dentro da tua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A insensata é que destrói. Por isso que esse livro é um livro de sabedoria. Esses dias, quando eu li 2 Crônicas, de novo, eu me arrepiei, porque quando Salomão, no primeiro capítulo de 2 Crônicas, pede a Deus sabedoria, Deus diz, olha, por que você me pediu sabedoria, não me pediu dinheiro, não me pediu paz com seus inimigos, não me pediu honra, eu vou lhe dar tudo isso e muito mais. E quando chega 2 Crônicas capítulo 9, quando eu li aquele capítulo eu me arrepiava, porque lá em 2 Crônicas diz, todos os reis vinham visitar Salomão e ficavam impressionados com a riqueza, honravam, traziam presentes e viam a sabedoria de Salomão. É isso que Deus quer para a tua vida, meu amigo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tua casa, minha casa, precisa de sabedoria que vem lá do alto, porque ela é pura. Ela é pura. Você entendeu? Ela é pura. Não é com essa coisa. Hoje nós estamos vendo países ricos quebrados. Por que quebrados? Porque não cuidaram bem do seu dinheiro. O povo se endividou, não para. Não é questão de quantidade, não é. Não deixe o diabo te enganar. Então, desde o começo, a Gênesis 1:6 diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos, que era desejável de obter discernimento, ela tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido. O pecado é sempre agradável, desejável e atraente, desde o livro dos Gênesis. É aquele fogão novo de 6 bocas, quando só tem você e o seu marido, que 2 dá de sobra. Mas você quer 6. É a geladeira duplex de 600 litros, quando você não toma nem 3 litros d'água. Mas você compra aquela lá. É porque agora não é mais branco, é cinza. E você tem que trocar tudo que era branco porque é cinza. E o diabo vai te enganando, te enganando, te enganando, te enganando. E você não percebe que você é escravo de toda essa loucura. E a vida passa. E a vida passa, meu amado. E você vive nessa escravidão. Aí, eu não vou nem falar de contribuição, porque esse não é o tema. Mas você não pode realmente ofertar, porque quando se faz isso, querido, não se pode nada. Se não lidar com Serasa, com cobrança, com mal-estar, com noites e noites e noites pensando nisso. Não é isso que Deus tem para nós, querido, não é. Esse cenário de descontrole, de contenda, de cobiça e de inveja, é quando nós nos deixamos gastar pelos nossos prazeres. O convite de Jesus para você e para mim, vê só João 14:27. Jesus diz, deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Sabe o que é que a dívida lhe dá? Aflição, medo, insegurança, depressão, estresse e às vezes infarto e morte.
Porque o diabo veio exatamente para isso. Mas Jesus, querido, veio para nós, para que nós tivéssemos paz, e paz em abundância. Sai dessas aflições. A Bíblia diz que é esse verdadeiro amor do Senhor, querido, que nos faz lançar fora esse medo, que nos faz viver vida diferente. Nós somos uma comunidade e precisamos respeitar o estilo de cada um, não viver pelo estilo do mundo. Às vezes você vive pelo estilo de vida que o mundo disse que você tinha que viver. Não, o estilo que o Senhor diz é outro. Colossenses 3, 1 e 3 diz, olha, se vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os seus pensamentos nas coisas lá do alto, e não nas coisas terrenas. Vocês já morreram para elas, e agora suas vidas estão escondidas em Cristo. Nós não fomos chamados para viver nessa perturbação, nessa paranoia. Nós queremos que você viva família com intensidade, pelos relacionamentos, que você se encontre no pequeno grupo, e não tenha que chegar lá no pequeno grupo, levar filé, porque o irmão lá deu filé. Às vezes deu filé sem poder. Comprou no cartão, se endividou. Não. Faz aquilo que é possível. Aquilo que Aristides menciona de Atos capítulo 2, era simplicidade. Era assim que a comunidade vivia. É assim que o Senhor quer que a gente viva. João, capítulo 8, versículo 36. Eu quero que eles coloquem, vamos lá, ó. Portanto, vamos ler junto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de juros, livre de cartão, livre dessa questão de cheque especial. Não fomos chamados, queridos, para vivermos nesse consumismo. Muito pelo contrário. Nós somos chamados, a Bíblia diz, para viver contentamento. Esse é o conselho divino. Para dinheiro ser solução e não problema. Semeie contentamento. Olha 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 8. Pode ler lá, senão você pode olhar aí na tela. Olha lá. De fato, a Bíblia diz, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Esse é o padrão da palavra. O básico deveria ser suficiente para você estar contente. Mas hoje, querido, você vive trocando de roupa, de celular, de computador, de geladeira. Ou seja, nós vamos para uma noia tão grande que nem terminamos de pagar uma coisa e começamos outra e outra. E aí vivemos uma vida completamente louca. Esse clima aqui é o oposto daquilo que Tiago diz, de guerra, de contenda, de briga. Nada trouxemos, querido. A Bíblia diz, nada levaremos. Fica satisfeito. A Bíblia diz que gratidão é o propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida. Quer fazer a vontade de Deus? A Bíblia diz, seja agradecido. Isso é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Não esse descontentamento de ter, de possuir. Isso é possível aprender, viu? Paulo diz em Filipenses capítulo 4, presta atenção, versículo 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e o que é fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Queridos,
aonde está a tua fonte de contentamento? No dinheiro? É por isso que Jesus diz, olha, cuidado, ele pode dominar o teu coração e te afastar de Deus. A nossa fonte de contentamento tem que ser no Senhor mesmo. Eu sei que não é fácil, meu amado, porque tudo ao redor é para você encontrar contentamento no carro novo, na cozinha nova, na roupa nova, na comida gostosa, na bebida. E eles montam um esquema que você vai na onda. Mas a Bíblia diz, ó, livro da sabedoria, Provérbios 17:1. É melhor viver numa casa, né, que tem um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Você está entendendo? É o livro da sabedoria. Às vezes é melhor, e é mesmo. Eu já cansei de entrar em casas lindas, maravilhosas. Pense na decoração e muita briga, muita confusão. Mas o diabo tenta lhe dizer que só construindo um grande patrimônio é que você vai se dar bem. Não. Viva com simplicidade. Há esperança. Preste atenção que até lá na mídia eles reconhecem que há esperança. Vamos soltar o último vídeo para você perceber. Último vídeo. O rosto escondido é de pura vergonha. Desde pequeno sou fascinado por livros e eu comecei a colecionar livros. Ele comprava livros todo dia, coleções inteiras. Para bancar a mania por livros, ele fez empréstimos, estourou os limites do cheque especial e do cartão de crédito. Um consumo desenfreado que também complicou a vida do representante comercial. Roupas, calçados, perfumes, um rombo nas contas e o nome sujo na praça. A saída? Admitir o problema e buscar ajuda. O grupo ajuda pessoas com dificuldades financeiras a sair do vermelho. Mas o preço do sossego é a eterna vigilância. Então, um dia é possível. Aí no outro dia renova. E assim vai, um dia de cada vez. Lembra do princípio que nós aprendemos aqui nessa igreja do Celebrando? Limpo só por hoje. A luta, querido, é diária. Mas é por isso, acho que você às vezes não se apercebe, que a palavra de Deus diz que, olha, todo dia Deus renova sobre a minha casa, sobre a minha vida, misericórdia. Todo dia Deus renova graça e amor por mim e por você. Por isso, eles reconhecem, até lá na mídia, que se formos vigilantes, e o que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele anda ao derredor, sempre buscando a quem possa tragar. Mas se você resistir, se você depender de Deus, se você se sujeitar cada dia, limpo só por hoje, clamar, buscar, meu amado, experimentar contentamento no Senhor, você vai ver que é possível obter vitória. 1 Coríntios 10:13 diz, olha, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. Mas olha a próxima frase, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Nós temos, querido, nós temos um Deus que pode nos conduzir à vitória, em triunfo. Nós temos um Espírito que habita em nós, não só a consciência que nos acusa do que está errado, mas nós temos um Espírito que nos ensina, que nos instrui, que nos dá sabedoria, e sabedoria lá do alto.
para não entrarmos nessa e não caminharmos nessa loucura e termos a nossa própria família completamente dominada. Eu nem coloquei um vídeo que diz aí, mas essa coisa de cartão de crédito, querido, é dívida eterna. Você vai pagando o mínimo e você não sai disso, é a vida inteira nessa dependência. Deus não te chamou para isso, querido. As nossas tentações são as mesmas. A Bíblia é clara, não tem diferenças. As mesmas de todos os homens. Mas a diferença é que nós temos um Deus fiel, poderoso, que quer te ajudar. O que você e eu precisamos é admitir que essa luta está no nosso coração, nos lançarmos ao Senhor, buscarmos exatamente os princípios da palavra e vivermos família de modo diferente. Ajudarmos aquele que no pequeno grupo talvez tem problema, sentando com ele, instruindo, mostrando no dia a dia. Essa igreja lá no Celebrando tem um grupo pequeno para ajudar isso. Eu espero, amado, que você se lance sobre a fidelidade do Senhor, sobre o poder do Senhor, para que você possa suportar. O desafio de Deus para mim e para você é, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. O problema é que essa área é uma das áreas mais difíceis das pessoas confessarem. Infelizmente, é exatamente como a mídia diz. Às vezes só vão pedir ajuda quando estão em absoluta falência, quando o casamento já foi para o espaço, quando as relações já estão destruídas. Não, a palavra de Deus diz para nós, hoje, se ouvirdes a sua voz, querido, não endurece o teu coração. O nosso sonho é que você, como família, seja liberto desses maus hábitos. Mau hábito de comprar por comprar, de se endividar, de pagar tantos juros, de sustentar. Você sabia que banco nesse país ganhou mais dinheiro do que a Petrobras, do que a Vale do Rio Doce? É um absurdo, parece que nós não pensamos nisso. Mas eu espero que pelo menos você que é crente, que conhece a palavra de Deus, que é convidado pelo Senhor, confessa, admite, Deus tem liberdade, Deus é fiel, Ele quer te dar a vitória nessa área. Eu quero orar nesse instante. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso. É o Senhor que é capaz de nos conduzir em triunfo, Senhor. Oh Jesus, ajuda o Teu povo a admitir isso, a não transferir a culpa, a entrar na razão, de calcular, de fazer um orçamento, de pensar bem quanto, se podemos, se precisamos daquilo que vamos comprar, de viver contentamento em nossas casas, mesmo na simplicidade, Senhor, para que a gente experimente aquela paz que o Senhor veio para nos dar, Senhor. Oh Deus, que o Teu Espírito hoje aplique a Tua palavra nos corações aqui. E eu quero perguntar a você, que talvez admite hoje, pastor, eu preciso buscar ajuda, eu preciso ir lá no Celebrando, eu preciso confessar, eu preciso buscar ajuda no meu pequeno grupo, abrir o coração para o meu líder, para os meus irmãos. Eu não quero continuar escravo disso. Eu quero hoje confessar ao Senhor, para ver a fidelidade de Deus na minha vida. Você que é crente, que está vivendo isso e quer experimentar essa liberdade na sua vida e na sua família, para a honra e glória do Senhor, diga, pastor, eu vou fazer isso, vou pedir ajuda do meu grupo pequeno, eu vou pedir ajuda do Celebrando, eu vou tomar uma atitude de mudar isso. Aleluia, amém.
Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. É você, se Deus estiver com você, meu filho. Amém. Aleluia. Aleluia. Talvez você veio aqui. E aí eu quero fazer um desafio maior, querido. É esse Jesus lhe dá liberdade em todas as áreas, para você viver família de forma triunfante. Não só liberdade do dinheiro, para ter relações prazerosas, para ter vida, para experimentar a vida eterna. E se hoje talvez você veja aqui dizendo, eu vim aqui hoje, pastor, foi para me entregar a Jesus, eu quero confessá-lo também como Senhor e Salvador da sua vida. Levanta a mão também, nós queremos hoje celebrar com você essa vitória. Aleluia, glória a Deus, amém. Mais alguém? Aleluia, estou lhe vendo lá atrás. Aleluia, amém, estou lhe vendo aí, meu querido. Deus abençoe, Deus abençoe. Você que está aí do lado, abrace essa pessoa. Leve ele depois ao Celebrando ao nosso Conexão, Espaço Conexão. E vamos ficar de pé para nós celebrarmos esse poder de Deus, essa fidelidade de Deus que nos